Hoje à noite eu quero que você abra comigo no capítulo 14 de João, e eu quero que você abra no versículo 16 agora. Eu tenho várias escrituras que eu gostaria de ler, mas eu vou me limitar a esta escritura em particular, o capítulo 14 de João, começando no versículo 16. Se vocês me amam, guardem meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que ele possa permanecer com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele habita com você e estará em você. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. O Papa João foi questionado uma vez sobre qual era a maior necessidade do mundo, e ele disse que o ensino e o ministério do Espírito Santo. Eu e minha esposa tiramos umas férias curtas há vários anos com o grande teólogo suíço Karl Barth, e eu perguntei ao Dr. Barth, eu disse qual seria a próxima ênfase teológica no mundo, e isso foi antes do movimento carismático chegar a boom, como o conhecemos hoje. E o Dr. Karl Barth, com grande percepção profética, disse que a ênfase será na obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12:1, agora, a respeito de assuntos pertinentes ao Espírito, eu não gostaria que você fosse ignorante. Agora é impossível entender a Bíblia, viver a estrutura da igreja para entender seu próprio relacionamento com Deus sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Agora temos o que é chamado hoje de movimento carismático, e eu vejo isso em todo o mundo, vejo isso em todos os tipos de fases em que estive. Alguns países dizem que o movimento carismático está se movendo muito na Igreja Católica Romana, e eu acho que essas pessoas nunca falaram em línguas, elas apenas tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas, e elas estão certas, porque todo verdadeiro cristão é carismático, é a palavra charismata, de onde tiramos nossa palavra carisma, e esse é o plural de caris, que significa presente, um presente de graça. Agora são 20 ou 21 ou 19, não importa. Como você os conta, no meu livro eu digo 20, mas eu acho que é apenas uma lista de amostra dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo, o dom da administração, o dom de ajuda, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom de um evangelista, o dom de um pastor, o dom de um professor, seja qual for o dom. Ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, para guiá-lo, para liderá-lo, para fortalecê-lo, para edificar, para construir o corpo de Cristo e para testemunhar por Cristo. Eu não sou o melhor organizador do mundo, mas Deus me deu meu pequeno presente, o presente de comunicar o Evangelho, e o que importa é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que Ele ressuscitou, de acordo com as Escrituras, que Ele está voltando, e que Ele está pronto para entrar em seu coração agora mesmo pelo Espírito Santo e fazer de você uma nova pessoa. Esse é o Evangelho. Essa é a única mensagem que Cristo me deu. Essa é a única mensagem que Deus deu. Eu estava lendo sobre algo em Wakefield, Inglaterra, outro dia, e uma mulher tentou o teste de direção pela 38ª vez e falhou, 38 vezes e falhou. Talvez você tenha tentado tantas vezes para obter a carteira de motorista espiritualmente, sentar-se no assento mais certo da sua vida, mas não funcionou. Quantas pessoas vieram? Foram às reuniões e você dedicou sua vida e você se apresentou ou saiu de lá e disse, vou viver de forma diferente ou vou fazer melhor, mas simplesmente não funcionou. Esta pode ser a 38ª vez. Hoje à noite pode funcionar porque você vai entregar sua vida a Cristo da maneira certa, pelo arrependimento de seus pecados, e pela fé em Cristo, e o Espírito Santo virá sobrenaturalmente e renovará você e lhe dará uma nova natureza, e então o Espírito Santo produzirá o fruto do Espírito. Quais são os 9 frutos dele? Mas o fruto do Espírito é amor, e alegria, e paz, e longanimidade, e gentileza, e bondade, e fé e mansidão, e temperança, que são produzidos pelo Espírito Santo. Eles são pessoas que você pode não ser capaz de amar normalmente, eles simplesmente não são o seu tipo, mas o Espírito Santo lhe dará o poder de amá-los, e a melhor coisa do mundo, o que é a maior evidência de que você sabe que Cristo é amor, e você não pode amar essa pessoa. Bem, eu sei que existem algumas pessoas que são difíceis de amar, mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você e então você não tem alegria. Muitas vezes, eu sinto que não tenho alegria, e eu fico de joelhos e eu digo, Senhor, onde está o fruto do Espírito de alegria em minha vida? E a alegria estão lá. No fundo é um rio profundo. Quaisquer que sejam as circunstâncias, há um rio de alegria e então a paz que excede todo o entendimento vem do Espírito Santo.
Quaisquer que sejam as circunstâncias que deixem o mundo desmoronar, eu tenho paz no meu coração. Eu sei para onde estou indo. Eu sei onde estive e sei onde estou. Aqui pelo Espírito Santo você conhece Cristo, você vê o Espírito Santo. Vem para fazer isso, ele vem para magnificar. Para glorificar e exaltar o Filho. João 16,13 diz que ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo o Espírito Santo, isto o Espírito Santo, isto o Espírito Santo, aquilo e ignorar Cristo. Ele veio para magnificar o Senhor Jesus Cristo, ele veio para glorificar a Cristo, e o Espírito Santo fica satisfeito quando você glorifica a Cristo. Em sua vida agora a Bíblia diz que você pode pecar. Contra o Espírito Santo a Bíblia diz que você pode irritar. O Espírito a Bíblia diz que você pode entristecer. O Espírito a Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão. Porque você vê que é o Espírito Santo que o atrai para Cristo, é o Espírito Santo que o convence de sua necessidade de Cristo. E se você resistir a ele, continue resistindo. E seu coração ficará cada vez mais duro. O tempo todo então não há mais arrependimento, não há mais salvação. Há apenas um caminho de salvação e esse é Cristo. Uma coisa solene para resistir ao Espírito Santo. No Espírito, você detecta sua voz e ainda assim você deliberadamente recusa. É uma coisa perigosa resistir ao Espírito. Quem despreza a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas, de quão severo castigo supõe, que serão considerados dignos, que pisaram sob os pés o Filho de Deus e contaram o sangue da aliança com o qual ele foi santificado como uma coisa profana, e fizeram o mal sob o Espírito da graça. Estou pedindo a vocês esta noite para ceder ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo a vocês que venham às centenas e digam: eu quero Cristo em minha vida para ser meu Senhor e meu Salvador e quero ter certeza disso. Você pode ser um fiel na igreja, mas você realmente não conhece a Cristo ou você pode não ter nenhuma religião. Você pode ser católico ou protestante ou judeu ou não ter religião alguma. Eu não sei quem você é, o que você é, mas eu presumo que a maioria das pessoas aqui esta noite são frequentadores de igreja e eu conheço milhares de frequentadores de igreja que precisam vir a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, porque você vê que há muitas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para entrar no que significa ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu livro, porque estou aqui esta noite para falar com vocês sobre o que o Espírito Santo pode fazer por vocês esta noite, aqui e agora. Vou pedir que se levantem de seus assentos, centenas de vocês, como vimos noite após noite, e quero que venham e fiquem aqui em frente à plataforma e digam: vindo, eu quero Cristo em meu coração, quero saber que vou para o céu, quero meus pecados perdoados, quero começar uma nova vida. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você vier daquela sacada lá em cima, vai levar uns 2 minutos, então comece agora. Você pode trazer seu amigo com você. E há milhares de vocês aqui esta noite com quem Deus tem falado. Levante-se e venha agora mesmo rapidamente e diga: vindo, eu quero Cristo em meu coração, eu quero que o Espírito Santo entre em minha vida esta noite. Eu quero que Cristo perdoe meus pecados. Você se levanta e vem rápido, nós vamos esperar por você. Diz Ezequiel 3:6, pense nisso. Deus disse: eu colocarei meu Espírito em você. Eu virei para viver em você. Pense em seu corpo. Casa em Deus e é isso que acontece. Seu corpo se torna um templo onde Deus habita por seu Espírito Santo. É a razão pela qual nunca devemos levar nada impuro em nossos corpos. É a razão pela qual devemos disciplinar nossos corpos. É a razão pela qual devemos vigiar nossos corpos, porque é o templo do Espírito Santo. Deus te ama um corpo, Ele não quer que seja poluído e cheio de luxúria carnal e coisas que você dá. Você mesmo para Ele habita com você e estará em você. Disse Jesus em nosso texto: não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse 1 Coríntios 3:16. E então, em quarto lugar, o Espírito Santo vos dá poder para servir a Cristo, mas recebereis poder depois que o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Eu não posso fazer o trabalho que posso fazer sem o poder do Espírito Santo. Você sabe. Abençoe seus corações. Eu amo repórteres de jornal, alguns deles são meus melhores amigos, e muitos deles que não conhecem a Cristo.
Não podem entender do que se trata, eles estudam e tentam penetrar e tentam descobrir. Eles acham que é propaganda. Eles acham que é promoção. Eles acham que é outra coisa. Um sujeito disse que sabia o segredo do porquê as multidões vinham a essas reuniões. Ele disse que eram meus olhos. Bem, você não pode ver meus olhos. 4 fileiras atrás. Não, eu vou te contar o segredo, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus onde Cristo é exaltado. Eu não afirmo ser um grande pregador. Eu sou apenas um ator comunitário da mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom, ele deu a Cliff, seu dom. Ele deu a Ted, seu dom. Ele deu a Beva, e seu, e a John, seu. E a todos esses membros da equipe, ele deu a eles presentes separados. Ele dá como ele quer a alguns dos membros da equipe aqui que temos conosco e algumas das pessoas aqui que podem fazer coisas que eu daria qualquer coisa em minha posse para poder fazer. Por meio da organização, por meio da música, eu queria poder cantar. Como algumas dessas pessoas, eu não consigo cantar uma nota na verdade, eu nem mesmo. Para o mundo ao nosso redor, e então, nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora vamos olhar um pouco para a palavra, a obra do Espírito Santo. Primeiro de tudo, ele não é um isso. Eu ouço as pessoas falando sobre, eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém, ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você diz eu não entendo. Isso nem eu não vou tentar explicar isso, pelo menos neste ponto. Exceto pela fé que há um Deus expresso em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias 3:6 diz que estou cheio de poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, ele está lá. Se devo fugir do teu Espírito, ou se devo fugir da tua presença. Salmo 139:7. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele foi para sair de um corpo humano, porque Cristo só poderia estar em um lugar ao mesmo tempo. Ele estava confinado para seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar em todos os lugares. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu coração, e podemos viver a 1000 milhas de distância. Ele disse que é conveniente para você que eu vá embora, e se eu não for embora, o Espírito Santo não virá. Ele disse então, ele disse que eu tenho que ir embora, para que o Espírito Santo possa vir e fazer sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora ele também tem todo o conhecimento que a Bíblia diz, mas Deus os recebeu para nós, por seu Espírito, pois pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. É o Espírito Santo que nos ensina e nos leva cada vez mais fundo à medida que avançamos em nossa vida cristã. Agora, em nossa vida cristã, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo, porque no momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem viver em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa neste culto que pode ser um cristão sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa neste culto que pode seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é extremamente importante, todo importante em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo tem todo o conhecimento, mas Deus revelou a eles por seu Espírito, pois ele sonda todas as coisas e as coisas profundas de Deus. Mas no livro do Apocalipse, diz que ele tem 7 olhos. A palavra 7 é a palavra de perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente, nada está escondido. Dele o poder de sondagem. A Bíblia diz que ele é eterno em Hebreus 9:14, que vemos a frase do Espírito eterno, ele tem conhecimento perfeito. E então, Pai, Deus, Filho, para explicar a Trindade novamente, eu não sei como, mas digamos que você pegue uma maçã, você tem a casca do lado de fora, você tem a carne, e então você tem o miolo, mas tudo compõe a maçã. Ou você tem gelo e água e vapor, eles são todos iguais, mas eles assumem formas diferentes. Essas são ilustrações pobres da poderosa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo é a antiga tradução em inglês. E a Bíblia diz que Deus diz: sejais santos, assim como eu sou santo. O trabalho do Espírito Santo, um de seus trabalhos, é ajudar a torná-lo santo, e devemos ser mais santos hoje do que éramos ontem.
deveríamos estar sempre crescendo mais na imagem e conformidade com Jesus Cristo, e é o Espírito Santo que nos ajuda neste processo de crescimento. Agora, a Bíblia também ensina que onde Ele está, há liberdade. Nosso irmão falou há pouco sobre a liberdade que Ele tem em Jesus Cristo. Ele nos dá liberdade da escravidão da lei e da escravidão do legalismo, porque você vê, mesmo que você seja um escravo do pecado, das drogas, do álcool ou seja lá o que for, você é um escravo do pecado. Jesus disse, mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. E o Espírito Santo também nos liberta, e a liberdade onde o Espírito está, eu posso entrar em um culto e dizer a vocês em 5 minutos naquele culto, se essas pessoas foram libertadas pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo antes de tudo é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do julgamento. Em João 16 ele usa uma mãe. Orações como nosso irmão disse há pouco, ou uma experiência trágica, ou um sermão de pastor, ou alguma outra experiência talvez. Ele use esta transmissão para convencê-lo do seu pecado e da sua necessidade de entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, e muitas vezes ele perturbou você. Eu tive pessoas se levantando de seus assentos e vindo e ficando na frente e balançando o punho na minha cara. Elas estavam tão perturbadas pelo Espírito de Deus, mas elas voltarão. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou a Cristo. Um homem veio às 5 horas, de manhã no nosso hotel para receber Cristo, o Espírito Santo. Às vezes te deixa bravo, ele te perturba. Você não gosta que as pessoas apontem na sua direção e digam, você é um pecador. O Espírito Santo aponta direto para você. Ele coloca uma adaga no seu coração e ele diz, você é um pecador. Você precisa se arrepender. Nós não gostamos de ouvir isso, mas essa é a obra do Espírito Santo. E sem a obra do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu, você nunca poderia ter seus pecados perdoados, você nunca poderia ser salvo. E o Espírito Santo tem trabalhado com alguns de vocês, durante toda a semana, quer vocês tenham estado aqui ou não, e então, em segundo lugar, ele dá uma nova vida. Veja, a Bíblia diz que estamos mortos em pecados e transgressões. Nosso espírito dentro de nós, feito à imagem de Deus, está morto para Deus, e o que a humanidade precisa esta noite? A humanidade precisa de vida. Todos pecaram, portanto, todos estão mortos para Deus, e um homem morto precisa de vida. E o Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Jesus Cristo. Bertrand Russell escreveu uma vez a um amigo que eu poderia. Não pense em nada além de suicídio pelo homem e suas obras. Ele disse que a noite cai sem piedade e escura. É assim que você se sente. A noite está caindo sem piedade e escura para você. Você vê, o homem sem Deus está morto. Mas Jesus disse que, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Você deve nascer de novo, e o Espírito Santo é quem faz a obra de fazer de você uma pessoa nascida de novo. É um ato sobrenatural, não por obras de justiça que fizemos, nem todas as suas boas obras, e todas as coisas boas que você fez vão salvá-lo. Paulo disse a Tito, mas de acordo com sua misericórdia ele nos salvou. Fomos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu, eu não mereço ter meus pecados perdoados, eu não mereço ser salvo, eu não mereço ter essa paz em meu coração, eu não mereço essa alegria profunda que eu tenho. É pela graça, pela misericórdia, algo que eu não ganhei, algo pelo qual eu não trabalhei, eu apenas recebi um presente, o presente de Deus, o presente da salvação, mas de acordo com sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E então, em terceiro lugar, como já mencionei, ele habita em muitos de vocês que estão espiritualmente mortos e surfados com os problemas ou com a vida em que vivemos hoje em nossa cultura hedonista. O Espírito Santo pode entrar em você e habitar em você agora mesmo. Você pode começar tudo de novo, uma vida totalmente nova, a vida do Espírito. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo pulsando vida espiritual através em você, e eu colocarei meu Espírito dentro de você e farei com que você ande em meus estatutos, e você guardará meus julgamentos e os cumprirá.